Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre pontuação. Nós vamos falar especificamente sobre a vírgula, o emprego da vírgula, tá? Eu sou o professor Luciano e vamos dar sequência. Então, a vírgula, ela serve para marcar as separações de sentido entre termos vizinhos, as inversões e as intercalações, quer na oração, quer no período, ou seja, separa termos dentro da oração ou orações dentro do período. Bom, oração é aquela palavrinha, aquela frase que tem o quê? Verbo. E o período, ele possui uma oração ou mais de uma oração. Tá bom? Por isso que a vírgula faz essas separações dentro desse período. O uso da vírgula é mais uma questão de estilo. Então ela vai depender muito do que você quer dizer no seu texto, tá bom? Vamos lá. Então, para que a vírgula... Qual vai ser o primeiro elemento que a vírgula vai nos ajudar? A separar o aposto explicativo. Tá bom? João, meu vizinho, bateu o carro. Então, esse meu vizinho aí é um aposto que está explicando quem é João. Se eu quiser retirar esse meu vizinho daí, a frase não vai perder seu sentido, tá bom? Então, João bateu o carro. Mas como eu quero mostrar quem era João, que ele não é qualquer João, ele é o meu vizinho, aí eu acrescento, abro vírgulas, coloco essa frase, fecho a vírgula e continuo, tá bom? Vamos lá. Também serve para separar o vocativo. Lembra que o vocativo é o chamar, mãe, eu estou com fome, tá? Dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto ou perante os céus. Tá bom? Então, Senhor Deus ali é um vocativo. É Senhor Deus. Tá bom? O que mais? Para separar os termos da mesma função. Comprei arroz, feijão, carne, alface e chuchu. Tá? Machado de Assis, Castro Alves e Rui Barbosa são escritores brasileiros. Então a gente sempre vai, quando vai elencar alguma coisa, nós utilizamos a vírgula para separar esses elementos. Também serve para assinalar a inversão dos adjuntos adverbiais. Só que nesse caso ela é facultativa, então você usa ou não, tá bom? Vamos seguir. A vírgula, ela é empregada para indicar ocultação de verbo ou outro termo, que aí nós temos a elipse e a zeugma. Tá? Quando eu vou ocultar o verbo, geralmente se diz que é o zeugma. Quando eu oculto outro termo, é a elipse. O decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os particulares. Então a vírgula ali, depois de portaria, ela está indicando que o zeugma do verbo regulamenta foi o quê? Suprimido, saiu dali. Então, o decreto regulamenta os casos gerais, a portaria regulamenta os particulares. Para não colocar essa palavra novamente, eu apenas acrescentei a vírgula. Às vezes, procura assistência, outras, toma iniciativa. Então, a vírgula aqui depois de outras está indicando que a elipse da palavra vezes ela foi ali suprimida, tá? A vírgula representa esse outras vezes, seria se eu fosse colocar dessa forma, tá? Vamos lá. Para separar nome do lugar nas datas. São Paulo, 21 de novembro de 2004, Rio Branco, Acre, né, 20 de janeiro de 2019, por exemplo. Nos complementos verbais deslocados para o começo da frase, repetidos por pronomes enfáticos. A Rosa, vírgula, entreguei-a para a menina. Então, a mim nada mais me resta. Então, ali, geralmente, quando eu coloco um pronome, eu vou lá e acrescento a vírgula e continuo a expressão. Para isolar expressões explicativas, vírgula, corretivas, excusativas, continuativas e conclusivas, tá bom? Por exemplo, além disso, isto é, a saber. Então, sempre que eu utilizar essas expressões explicativas ou que sejam para corrigir alguma coisa ou para excluir algo, continuar ou concluir, eu vou lá e acrescento a vírgula. Antes, geralmente as pessoas colocam antes, ou então se ela vai no meio da oração, a gente coloca ela entre vírgulas, tá bom? Exemplo, não se deve, vírgula, por exemplo, acrescentei ali as vírgulas, colocar a vírgula entre sujeito e verbo. Todos querem o melhor, isto é,
as coisas boas da vida. Para isolar orações ou termos intercalados, aqui se usam também no lugar das vírgulas, travessões ou parênteses. Tá? A casa, vírgula, disse Asdrúbal, vírgula, precisa de reforma. Ou então eu poderia fazer essa frase com travessão ou com os parênteses, tá bom? Vamos lá. Para separar orações paralelas, justapostas, isto é, não ligadas por conjunção. Não precisam de conjunção aí, eu acrescento a vírgula. Chegou a Brasília, vírgula, visitou o Ministério das Relações Exteriores, vírgula, levou seus documentos ao Palácio do Buriti, vírgula, voltou ao Ministério e marcou a entrevista, tá bom? Então aí eu não precisei colocar nenhuma conjunção nessa frase, eu apenas concluí com a vírgula. Para separar as orações coordenadas assindéticas, Maria foi à feira, vírgula, José foi ao mercado, vírgula, Pedro preparou o almoço. Então aí nós temos também uma sequência, como se fosse uma enumeração. Eu sempre vou fazer essa separação com vírgulas, tá? Para separar as orações coordenadas ligadas por conjunções. Aqui nesse caso, elas já vão ser ligadas pela conjunção. Maria foi ao mercado, vírgula, mas não comprou leite. Então, toda vez que vier uma conjunção que ligue essas orações, eu vou, antes da conjunção, eu coloco a vírgula. Mas, porém, contudo, todavia, tá? Então, isso aí sempre vai ter uma vírgulazinha antes. Certo? Vamos lá. Para separar as conjunções coordenativas intercaladas ou pós-postas ao verbo da oração a que pertence. Dedicava-se ao trabalho com afinco, não obtinha, contudo, resultados. Tá bom? Ou, o ano foi difícil, não me queixo, porém. Era mister, pois, levar o projeto às últimas consequências. Tá bom? Então, sempre que tiver aí essas conjunções coordenativas intercaladas ou que sejam depois do verbo, a gente vai lá e acrescenta também a vírgula. Para separar as orações subordinadas adjetivos explicativas, o homem que pensa é um ser racional. Tá? Então, esse que pensa aí vai estar entre vírgulas, certo? Vamos lá. Para separar as orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas às principais. Ela fazia a lição enquanto a mãe costurava. Ou, a menina ficará muito feliz se você lhe der aquela boneca. Certo? Também serve para separar orações reduzidas. Somente casando com Asdrúbal, vírgula, você será feliz. Tá? Vamos lá. Então, aqui nesse exercício, nós vamos assinalar as alternativas em que a pontuação ela está correta. Tá bom? Aí nós temos a letra A. Embora esteja ameaçada pela poluição, aquela praia recebe, durante o veraneio, muitos turistas. A primeira opção. Letra B. Por muitos séculos, o homem usou imprudentemente seu ambiente natural, ocasionando desequilíbrio ecológico. Letra C. A guerra, flagelo terrível, tem sido uma constante em todos os tempos da humanidade. Letra D. As recentes conquistas nucleares alteram de modo profundo as relações internacionais. Letra E, jovem, para entender a vida, começa por estudar o homem. Então, dentre essas questões, qual está pontuada corretamente com a vírgula? Vamos pensar. Então, seria a letra B. Por muitos séculos, vírgula, o homem usou imprudentemente seu ambiente natural, vírgula, ocasionando desequilíbrio ecológico. Por quê? As demais, né, elas estão erradas por quê? Bom, vamos ver. A vírgula na letra A, ela vem depois de veraneio e separa o verbo do seu complemento. Isso não pode acontecer. Já na letra C, flagelo terrível é aposto, né, todo aposto ele vem para explicar. Flagelo terrível era uma explicação da guerra. Deve ficar entre vírgulas. Tá? Na letra D,
A vírgula depois de nuclear está separando o sujeito do verbo, e nós sabemos que não pode acontecer isso. E a letra E, a vírgula após estudar separa o verbo do seu complemento. Também não pode acontecer, tá bom? Por isso que a resposta correta seria ali na letra B. Vamos para o próximo. Aqui nós vamos verificar, né, qual a alternativa que corresponde ao período de pontuação correta. Nós temos aí a mesma frase repetida, tá? Quando um juiz sentencia ouvindo somente uma das partes, a sentença poderá ser justa, mas o juiz não o é de maneira nenhuma. Então, quais dessas aí estão corretas? Vamos verificar. Seria a letra E. Quando um juiz sentencia ouvindo somente uma das partes, a sentença poderá ser justa, mas o juiz não o é de maneira nenhuma. Porque a frase até sai melhor, né? Vamos ver os erros. Na letra A vírgula está após juiz, então ela vai separar o sujeito do verbo. Nós sabemos que não pode acontecer isso. Na letra B, a vírgula está depois de uma, separa termos que não podem ser separados, uma das partes. Né? A vírgula, na letra C, a vírgula após juiz também vai separar o sujeito do verbo. Nós temos aí duas questões com o mesmo raciocínio. E letra D, a vírgula colocada depois de mas, deveria aparecer antes dele, como foi explicado, né, nas conjunções. Então a vírgula sempre vai vir antes do mas, do porém, do contudo. Toda vez que eu vou colocar uma conjunção como essa, eu coloco a vírgula antes dessa palavra, tá bom? Então, é isso, tá? Muito obrigado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês poderem exercitar bastante esses exercícios, tá bom? Sobre pontuação, que não é uma coisa tão simples como vocês viram aí, tá bom? Obrigado e até mais.